está envolvido com tanto problema do dia a dia que a gente esquece daquela alegria que nós tivemos no passado. Mas a tristeza está ali dentro. Toda vez que a gente vai tomar uma decisão, a gente lembra daquela coisa ruim. É estranho, mas nós somos assim mesmo. Porque nós queremos novas conquistas continuamente. Ninguém tem uma conquista apenas, vamos dizer, hoje. Se alcançou hoje aqui, você quer o quê? Um pouco mais na frente. Senão você não vai viver, né? E aí a gente queria te lembrar quem foi a primeira pessoa que te chamou de Gito. Onde saiu isso, Gito? Gito. É um nome interessante, uma pergunta interessante. Porque Gito, na verdade, não sou eu. Gito era um cara que Deus permitiu que ele me colocasse no mundo. Então, Gito, na verdade, não sou eu. Essa pergunta, ela é uma pergunta pertinente pelo seguinte. Gito é um cara que veio ao mundo, que teve 3 filhas e um filho, mas que não construiu nada. Passou, era um boêmio. Se tornou alcoólatra, um cara que estava passando pelo mundo. Eu vim ter uma amizade mais aconchegante com esse cara quando eu já tinha 23, 24 anos. Eu já estava casado, já tinha inclusive uma filha. E foi nesse período que eu conheci esse cara chamado Gito. E pouco tempo depois, esse cara ficou 1 ano e meio sem beber, me conheceu, ficou 1 ano e meio sem beber. E um dia ele resolveu trabalhar e voltou a beber. E teve um coma alcoólatra. E depois desse coma alcoólatra, ele ficou de 22 anos deitado numa rede, numa cama, num hospital que era a minha casa. Eu construí uma sala de hospital e ele faleceu agarrado nos meus braços. Agarrado, porque ele perdeu as 2 pernas nesse período e ele faleceu agarrado em mim. E eu pensei comigo, esse cara não construiu nada, não fez nada, mas eu não vou deixar ele morrer. Então, tudo aquilo que eu fiz, eu utilizei o nome dele, Gito. Gito era o meu pai. Esse cara Ou que seja, não construiu nada. Vinícius está certo, Ele, né? A tristeza não tem fim, a felicidade. E eu trouxe ele e hoje ele existe. E através desse trabalho que a gente fez, nós fizemos um trabalho de pesquisa, se você me permite aprofundar um pouco mais. Lógico. Nós fizemos um trabalho de pesquisa, porque eu também precisava descobrir as minhas origens, né? Eu não tinha essa... Eu precisava descobrir minhas origens e nós escrevemos um livro, eu contratei um pesquisador em Parintins, Basílio Tenório, que é um escritor, pesquisador, e através desse pesquisador a gente descobriu que a origem que eu tinha noção que era indígena, não era indígena, era quilombola. Então, essa ramificação ele vinha do seu Gito, que era do trombeta, de Oriximiná, lá de Paraense, Arapecuru, paraense. Então, esse cara chama Gito. Eu, na verdade, me chamo Raimundo, mas o Gito veio para tudo. Por exemplo, Gito Assessoria, Gito Consultoria. Eu tinha uma loja de autopeça que chamava Gito. Tive uma loja de carro que chamava GT, que era Gito também. Tinha uma automecânica, porque eu sou mecânico, chamava Gito, a oficina Gito. Então, tudo eu coloquei Gito. E hoje Gito é um nome conhecido. Inclusive você é Gito. Inclusive eu me tornei essa pessoa Gito, que lembra esse cara. Sabe, Gito, eu acho que é isso mesmo. A vida, a gente tem referências. E mesmo ele passando por todas essas dificuldades, o que prova que o coração dele era puro. Porque ele conquistou em você o sentimento mais importante, da gratidão. Mesmo que ele tenha feito algumas bobagens, não importa. Ficou a gratidão, por isso que o Gito ainda está vivo junto com você. É o exemplo dele. Você tem muitos irmãos? Tenho eu, mais 3 irmãs e do primeiro casamento da minha mãe. Uhum. E do segundo casamento da minha mãe, eu acho que a gente saiu uns 11 por aí. É bastante gente. Como é que foi esse voo de Parintins para a faculdade? Então, Ou a faculdade em Parintins? E não aqui. Ok. Eu saí de Parintins, vou para Faro. A primeira cidade que eu conheci foi Faro. Beleza. Depois tive Inhamundá, aí depois de Inhamundá eu vim para Paraná do Ramos eu vim para a entrada do Madeira, né? Ali no entrada do Madeira.
E depois do Madeira, eu vim para Manaus através de um grupo chamado Ibessabá, que era fábrica compensa. Então eu conheci o seu Ibessabá, eu tive o prazer de conhecer essas pessoas aí. Esse trajetório eu faço praticamente só. E essa ideia vinha na tua cabeça, a ideia é a seguinte: eu vou vencer. Agora, o quanto eu vou construir? Como é que isso foi sendo construído dentro de ti? Então, a primeira cidade que eu chego em Faro, eu tive um pacto. Eu fiz um pacto, na verdade, né? Eu estava numa situação bem difícil, estava sozinho, numa cidade muito pobre, porque Faro, no momento que eu conheci Faro, não sei agora como está, mas antes era muito pobre. Faro tinha umas lembranças de Faro, onde as pessoas tratavam Faro, era uma cidade cheia de influências e tal, e Faro era uma cidade muito pobre. Então eu estava com fome, estava passando necessidade, pedi um copo com água, alguma coisa para uma senhora, e a senhora me deu um pedaço de gelo. A única coisa que ela me deu foi um pedaço de gelo, que eu acho que era o que ela tinha também. Aí me deu um pedaço de gelo, eu fiquei sentado na sarjeta ali por algum tempo. E eu acho que eu tinha aí uns 6, 7 anos. Era um moleque ainda, uma criança, mas eu fiz um pacto. Eu disse, bom, eu vou passar tudo que a vida vai me oferecer. Tudo. Não importa. Eu vou sofrer, vou pegar chuva, vou pegar sol, vou dormir na rua, mas uma coisa eu quero fazer com o Senhor. Eu não quero deixar aqueles que vieram depois de mim sofrer ou passar por o que eu vou passar. Esse foi o pacto que eu fiz com Deus lá atrás. E aí, então, daí para frente, eu não baixei a cabeça para nada. Eu sempre lutei com muita vontade. Em tudo que eu fiz com muita dedicação, muito. Depois que eu cheguei em Manaus, eu fui trabalhar numa empresa chamada... Na verdade, eu fui morar com uma pessoa que me tratou muito bem. Paralelo a isso, estudando. Paralelo a isso, então, estudando. Esse cara me colocou para estudar. Tudo bem. Jaime Diniz Araújo. Meu primeiro nome chama-se Jaime Diniz Araújo. Maravilha. E Araújo, para quem não sabe, era dono da Ponta Negra, essa área toda era deles. A família Araújo era muito rica em Manaus. Família de português, muito rica. Mas eu tomei uma decisão também depois disso. Eu sou um cara muito decidido às vezes. Às vezes eu faço umas coisas que só um cara meio maluco faz. Depois que eu estava bem estabilizado, meu pai me deu um apartamento ali no Joaquim Nabuco. Eu tive carro com 13, 14 anos, já tinha carro. Eu fui um cara assim que eu tive momentos de baixa, mas também tive alguns momentos de alto. E eles tinham uma mansão ali no Japim, eu passava... Mas aí aquilo nada me preenchia, tu acredita? Nada daquilo me preenchia. Aquilo para mim era muito vazio. Muito vazio. O que eu queria, na verdade, era saber de onde eu vinha, quem era eu. Essa era a grande busca minha. Um dia a gente estava sentado aqui, Dudu, inclusive já aproveitando, vou cortar aqui um pouquinho só para... Eu estou muito feliz por estar aqui no seu programa hoje. Vou lhe dizer por quê. Você é um cara que é um ídolo para mim. Eu sempre assisti você, sempre tive uma admiração muito grande por você. Então, para mim, hoje também aqui é um momento de realização. Assim como eu tive várias realizações no mundo, na minha vida, um momento é esse. Ter você aqui me entrevistando é um momento para mim de uma grande realização. Então, eu chamei esse seu Jaime e disse, seu Jaime, eu vou embora. Mas, meu filho, você vai para onde? Você está estudando? Você está... Como, cara? Você vai para onde? Fazer o quê? Não, vou embora, eu preciso achar meu pai. De verdade, eu preciso. Ele conversou comigo, tentou de conversar, mas depois eu convenci ele que eu precisava ir, foi embora. Eu fui embora sem nada, saí, fui embora. Eu fui atrás do meu pai. Eu não encontrei, eu vim encontrar ele nesse dia. Eu tinha apoiado o Arthur aqui em Manaus para prefeito, o Arthur tinha ganho, eu participei do Mundo Amazonas, Tocandira, Alecrim, Serafim Correia, eu já estava envolvido com política. E aí eu conheci esse cara chamado Gito Gito. Conheci por acaso, na verdade. Aqui próximo para aqui, eu conheci ele aqui próximo na Rua 5. Ali na Rua 5, Alvorada 1. Alvorada 2. Eu estava passando num carro, eu tinha um Monza Classic, eu estava passando assim, aí eu vi um cara, mas muito parecido com ele. E eu já tinha tido uma decepção, porque uma vez eu subi a Estrada dos Franceses todinha atrás de um cara muito parecido com ele. Só que em cima, fui falar com o cara, não era ele.
Nesse dia, ele estava descendo e eu estava subindo. Aí dei uma ré no carro, parei do lado e falei, Gito, Gito. Aí ele, adivinhão, era ele. Botei no carro, ele foi, levei para minha casa, ele passou, tá bêbado. Aí dormiu, no dia seguinte fiz um café, chamei ele, botei ele na mesa e disse, perguntei se ele tinha filho, ele disse que tinha, ele lembrava dos filhos todos, os nomes. E eu disse para ele, e esses filhos seus estão por onde? Ele disse, não sei. Aí começou a lagrimar, eu disse, essa moça que está do seu lado é sua filha, Fátima, que era Maria do Carmo, que trocou de nome, agora é Fátima, e eu sou Raimundo, eu continuo com o mesmo nome que o senhor me deu. E ele ficou comigo 22 anos e faleceu nos meus braços. Isso significa que você teve uma formação emocional muito importante, Gito. Você consegue enxergar dentro do teu trabalho pessoas que possam ter o mesmo sentimento que você? Você rege uma orquestra de bastante pessoas, né? E eu acho que você pode perceber no olhar ou no comportamento, esse aqui vai, né? Porque quem veio de onde você veio tem essa capacidade. Tem algumas coisas que uma vez eu vi, eu não sei se foi o Lula falando sobre isso, mas eu acho que foi. Ninguém vai entender da fome se você nunca teve. Quem nunca passou fome não sabe o que é passar Sabe o fome. que é fome? Quem nunca passou necessidade não vai saber. Felizmente, Dudu, eu, graças a Deus, com toda a dificuldade do mundo, quando a primeira filha nasceu, eu já estava mais ou menos, e ela nunca passou necessidade, nenhuma das 4. E os netos, então, cada um está tomando seu rumo com muita tranquilidade. Mas, assim, eu vejo isso, eu acho que eu sou, no Brasil, acho que 60%, 70% da população brasileira passa por essas dificuldades, que são aqueles desarranjos familiares na infância. Com certeza. Hoje, eu presido um instituto chamado Biomatec, e a gente observa isso nas pessoas. O que as famílias se desfazem, né? E quem sofre com isso é quem? As crianças. E a maior parte dessas famílias que se desfazem, elas têm um motivo. Primeiro, droga. Segundo, droga também, que é o álcool. Né? O cara se vicia e aí afasta-se da família, ou é boemia e tal, mas tem sempre essa coisa no meio. Droga. Que essa experiência de vida que você tem, eu posso fazer uma pergunta que os livros não conseguem responder. As pessoas se unem apenas para ter sexo, as pessoas se unem apenas para uma apoiar a outra. A grande maioria das pessoas se une por amor ou pela necessidade, vindos de famílias menos favorecidas. Na verdade, eu acho que o menos favorecido é por amor. Menos favorecido. Ok. Porque o amor, ele nasce muito aqui embaixo. Lá em cima, a gente conhece, porque eu tive nessas 3 camadas. Aqui em cima, quando você chega num ponto na vida, geralmente essa não é por necessidade, é por apoio, né? Perfeito. Ou a pessoa quer alguma coisa de você, ou qualquer coisa parecida. Muito difícil. Aqui em cima é a gente trabalhar. Lá embaixo, não. Lá embaixo tem que ser amor mesmo, porque um não tem nada, o outro também não tem nada. Né? Tudo isso soma, você vai pesar, tomar uma decisão. A coragem, a audácia de crescer, isso já vem nato. Né? Eu acho que você tem... Se você parar para pensar, quantos colegas daquele teu tempo ainda estão por aqui? Essa é uma pergunta interessante, porque quando a gente observa a minha geração, eu sou 1 em 100 que dá certo. É isso mesmo. Quando eu era mais jovem, tinha um baiano que olhava para mim e dizia assim, esse neguinho, era meu apelido na época, só vai dar para ladrão. Caraca. Eu vi isso muitas e muitas vezes, sabe, aquilo zunhia no meu ouvido. Esse cara só vai dar para ladrão. Passou-se algum tempo, eu cresci. Um dia um colega meu me chamou aqui na rodoviária de Manaus. Era uma rodoviáriazinha pequena e ao lado tinha umas casinhas ali que as pessoas ficavam. E o cara me chamou e disse, olha, o baiano está muito doente, querido. Precisando de ajuda. Ele está na rodoviária numa casa, que eram uns hotelzinhos ali, uns quartinhos. Eu fui lá visitar ele. Na época, eu tinha um Mitsubishi vermelho. E eu fui lá visitar ele. Levei rancho, levei dinheiro. Cheguei lá, abracei ele, perguntei se ele estava precisando de alguma coisa, ajudei. Depois eu saí.
Umas horas depois, ligou esse mesmo meu amigo. E disse para mim, o baiano me ligou. Disse assim, cara, como é que esse cara conseguiu tudo isso que ele é hoje? É isso mesmo. É isso mesmo. Isso significa que cada um de nós tem um sentimento diferenciado. Não importa onde você nasce, com o que você nasce. É isso que você falou. De cada 100, um vai dar certo. Mas vai dar certo aquele que tiver a audácia e a coragem de crescer. Né? Se você passar fome e continuar com fome, sem fazer nada, não vai a lugar nenhum. Tem que procurar crescer. E graças a Deus você chegou onde você chegou. E aí, significa que o infinito é o teu limite. Certo. Hoje eu vejo um mundo diferente, né? Porque a gente conseguiu estudar, principalmente estudar, né? Eu sempre digo, e eu uso uma teoria de Platão, que a gente nasce de frente para uma parede, uma grande parede, acorrentados. Um belo dia a gente consegue se desacorrentar e vira de frente para a porta e dá de frente com a luz. E a luz que a gente vê, no momento ela te cega, mas logo depois ela clareia. O nome disso chama-se educação, aprendizado. Mesmo que você se desacorrentar e sair para a luz, muitas vezes você volta para tentar comunicar isso àqueles que estão ainda acorrentados ali. Porque nós nascemos acorrentados por vários motivos. Nós somos acorrentados pelas doutrinas que colocam na gente, né? Nos bitolam para tudo. Então nós somos doutrinados quando nascemos. Nós somos ensinados a respeitar o padre, ao pastor, nós somos doutrinados a respeitar as pessoas. Em alguns pontos eu continuo do mesmo jeito. Um exemplo, eu hoje tomo bênção da minha mãe quando eu falo com ela por telefone. É uma forma de respeito. As minhas filhas tomam bênção de mim quando elas me abraçam e tomam bênção de mim. Esse é respeito. Mas tem a doutrina, que é aquilo que você é doutrinado a fazer. Então, quando você sai, que você volta para avisar aqueles amigos, eles não acreditam em você. Mas quando um deles sai, que conhece a luz, que conhece esse conhecimento, que é a cultura, que é estudar, que é se formar, é ter uma faculdade, você tem uma nova visão de vida. E o mundo se abre, porque quando você começa a ler um livro, você viaja ao mundo sem sair de casa. É isso mesmo. Você começa, um exemplo, você começa a estudar filosofia, um exemplo. Tudo está dentro da filosofia. E não importa, porque você estuda, você está fazendo algo hoje que alguém fez ali 2, 3, 5, 20 séculos antes de Cristo. E você está fazendo hoje. As nossas leis é uma delas. Nós estamos fundamentados onde? As nossas leis? Na Bíblia. Nós estamos fundamentados nas leis de quem? Dos filósofos do passado. Pode observar. Tudo começa por lá. Tudo começa por lá. Então você vem, se você começa a estudar, você começa a ter uma nova visão de mundo. Inclusive empresarial, você começa a ter uma nova visão de mundo. Então, se você estudar, que é aquela clareza que você começa a ter, olha, eu sempre digo que a Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é o único livro que se atualiza todos os dias. Todos os dias a Bíblia se atualiza. Você lê a Bíblia hoje, aí você lê amanhã e você tem uma nova visão. A Bíblia é o livro dos livros. Mas, detalhe, ela é usada de forma errônea, ela é usada como prova para alguns. A Bíblia não é prova. Porque fé não se prova. Ou você tem ou você não tem. Perfeito. Né? Então não existe essa de o cara ler lá e diz, olha, porque tem alguns caras que estão se aproveitando disso, né? Hoje aí hoje é o que mais tem. Então você vê lá, olha, aqui está escrito, olha, hoje está escrito isso, está aqui, é aqui que você tem que dizer. Aí eu volto lá atrás, aquela coisa da doutrina. Que aí você está sendo doutrinado a fazer isso. A maioria das coisas que eu baseio, quer dizer, eu tenho como base, que eu quero dizer, eu tenho como base os princípios desportivos que eu considero os mais democráticos das formações educacional para a pessoa. Educacional que eu digo de respeito, de cumprir horário, de ter, saber da importância dos amigos, etc. e tal. Mas, né, como em qualquer coisa da vida, é o seguinte, você tem
1 milhão de pessoas jogando futebol. Desse 1 milhão, 5 ou 6 vai ser um bom técnico. Acho que esse que é o caminho que a gente traça na vida, né? A gente tem uma referência, mas nem sempre significa que eu ter sido um bom jogador seria um bom técnico. Aonde está o caminho entre você ser um bom engenheiro e acabar sendo um bom administrador e conseguir o sucesso que tem alcançado? Tem um segredo para isso ou é uma coisa... Dudu, deixa eu te falar. Eu tive um momento na vida, eu aqui agradeço de público um cara chamado Tocandira. Tocandira me deu uma oportunidade muito grande para mim ver este mundo que você acabou de ver. Ele me chamou para trabalhar com ele e eu fui diretor da fábrica dele. Fui diretor de 2 fábricas. Inclusive, esse copo descartável que a gente usa aqui, fomos nós que implantamos em Manaus. Foi nós que começamos a fabricar. Montamos a Icoplan, que era uma fábrica de copo, e também a Benayon Indústria de Papel e Celulose, que era uma fábrica de papel, que hoje todo mundo está usando, que é o guardanapo, toalha, essa coisa. Nós montamos no estado do Amazonas. O que acontece é que você, na vida, tem que ser polivalente. Você tem que fazer de tudo um pouco. Se você for polivalente em tudo que você faz e tudo que você for fazer, tem que fazer com muita dedicação. Um ponto estratégico para isso é você saber o que fazer, por que fazer e o que você ganha com isso. Esses são os pontos. Se você souber o que fazer, por que você está fazendo aquilo e o que eu ganho se eu fizer isso tudo, então é o caminho. Aí não importa se você é engenheiro ou gari. Se eu sou gari, eu faço bem feito. Eu sei o que eu estou fazendo, sei por que faço e sei o que eu vou ganhar no final do dia ou no final do mês. Se eu sou engenheiro, eu sei o que faço, sei como fazer e sei o que eu vou ganhar. Se eu sou advogado, a mesma coisa. Se eu sou médico, a mesma coisa. Não existe uma diferença entre você ser... Por exemplo, eu, Gito, fui borracheiro, mecânico. Quando eu fui mecânico, me dedicava à mecânica e depois eu fui amadurecendo essa mecânica, que era aquela mecânica do carburador, do platinado, do condensador, que veio a nova mecânica. Então eu fui me adaptando a isso, né? Eu hoje não sou mecânico há uns 20, 30 anos. Mas o conhecimento não desaparece. No período que eu fui mecânico e continuo sendo mecânico, às vezes eu tenho alguns amigos que o carro dá problema, me liga por telefone e a gente consegue resolver. Por quê? Porque eu me dediquei e fui aprendendo quando a tecnologia foi chegando. O mundo é dinâmico. O mundo é formado de quê? Partículas. O universo é feito de partículas. Aqui nós estamos utilizando partículas. O oxigênio que estamos respirando e outras coisas que estão aqui. Então, veja, o mundo é isso. Então, cada minuto, cada segundo ele se transforma. E se você não se transformar, você vai ficar para trás da tua profissão também. Gito, bom, a conversa está muito legal. Eu queria falar o dia inteiro. Mas deixa eu te fazer um de questionamento que é importante. Você deixa seguidores, são os filhos. Você compreende até melhor do que ninguém de que você nasce em situações diversificadas diferentes. A experiência que você tem, você não vai conseguir passar para ninguém. Ela é sua, única e pessoal. Os filhos serão seus seguidores. Mas você percebe que uns serão parecidos, outros não serão parecidos. Como deixar esse legado? Dudu, tem uma coisa que você nunca vai perder. Sabe? Se você tiver um carro, ele vai bater e vai se acabar. Se tiver uma casa, ela vai pegar fogo e vai se acabar. Mas tem uma coisa que nunca vai se acabar. Porque você, ao ensinar, você aprende. Então, isso você pode oferecer. Nós estamos aqui na técnica um garoto jovem que conhece bem o sistema que ele está trabalhando. Se ele treinar mais 10, ele não perde nada. Muito pelo contrário, ele ganha. Então, se tem uma coisa que você pode dizer para os seus filhos, para os seus netos, e a única coisa que você tem, que eu tenho, na verdade,
é o que eu penso amanhã, como é que eu vou deixar essa turma que está ficando e que eu preciso partir. Isso é natural da vida, então eu preciso partir. Hoje, a minha filha que está assumindo o primeiro escalão, primeiro foi a Dayana que assumiu, que hoje é advogada, agora a Camila que está assumindo o escalão, depois a Fernanda, aí vem o Jonathan, que está se formando em engenharia de computação. Então, veja, essa geração a gente está preparando para isso. Aí tem a Jennifer que quer fazer medicina, uma das meninas quer fazer medicina. Então, veja, é um universo que está se trabalhando. Então, veja, o que eu estou deixando para as minhas filhas é o conhecimento, que esse ninguém toma delas. Esse é delas, não importa para onde elas vão. Eu tenho uma filha chamada Gabriela Maria, que fala 3 línguas. Ela dá aula de inglês lá no Canadá. Que maravilha, né? Você entende? Então, quer dizer, não tem como... É uma coisa que a única coisa que você pode dar aos seus filhos, exemplos. Eu tinha uma visão, meu pai, ele, quando eu conheci, ainda novo, ele batia qualquer coisa. Antigamente os pais, não era o meu, mas todos os pais, os seus e outros, eles nos davam, sabe, muita lapada. Formou muita gente forte. Formou. Vamos ser honestos. Tudo que acontece nessa geração foi na nossa geração ou na geração anterior que fez. Mas essa geração de hoje é uma geração difícil que a gente observa isso. E nós que trouxemos isso como exemplo, estamos tentando pegar os nossos filhos e desviar de uma geração que está meio esquisita. Porque a gente não vê, é um jovem que não consegue carregar uma saca de cimento. Não consegue carregar água, não sabe buscar, não sabe exemplo de buscar uma água na bica. Eles não têm isso. Eles têm tudo aqui. Né? Não está tudo aqui, na palma do celular. Inclusive, eu quero dizer que eu estou lançando um novo projeto aqui pela Gita Assessoria, que nós vamos lançar, que depois a gente vai conversar sobre isso. Mas, veja, esse é o exemplo. A única coisa que nós não podemos, que não vamos dividir, que nós não vamos perder, mas nós vamos dividir, é aprendizado. Então, como mecânico, eu ensinei muita gente, que tem muito mecânico hoje trabalhando, que trabalhou comigo. Muita gente. Hoje estão aí, têm oficinas, estão bem de vida, graças a Deus. Tem alguns que têm loja de carro, inclusive meu irmão é um deles, que trabalhou comigo, que eu trouxe de Parintins, que era pescador e que se tornou o que é hoje. Graças a Deus, Gita. Gita, é o seguinte, é infinito a nossa conversa, né? Mas tem um filósofo que diz que o passado não muda, o amanhã se faz hoje. Então, bora fazer hoje alguma coisa, né? Bora. Vamos lá? Vamos embora. A gente volta a conversar numa outra oportunidade. Vamos marcar a hora que Vossa Excelência quiser. Eu estou sempre à sua disposição, sempre. A hora que você quiser. E eu queria agradecer mais uma vez você e toda a equipe aqui da Furacão de Notícia, Furacão Entrevista. Queria agradecer você e todos os demais. Muito obrigado mesmo. Você é meu ídolo, cara. Você não tem noção da felicidade que eu tô de estar aqui no seu programa. Não tem noção. É porque é o seguinte, essa é uma fase que você não consegue me atingir, porque só eu consigo sentir o que eu estou sentindo e a emoção que eu estou sentindo está aqui na sua frente. Gito, nós somos consequências de uma série de amigos que nos uniram, né? E você sabe disso. Né? E tem coisas que você tem uma empatia imediata. E a gente tem por você. É só ver o sucesso que você alcançou e, com certeza, você construiu a base para dirigir o castelo que você tem hoje. Mas você construiu a base. Essa que é a diferença. Eu conheço muitos que já chegam em cima do castelo. Não. Quem constrói hoje pode construir amanhã e construir sempre. E tem mais. Eu destruo o prédio, mas não posso dizer você, que é uma potência com certeza. Esta e outras histórias aqui mesmo, no Furacão Entrevistas.